Projeto aproximado. O estudante e a matemática juntos. Bem, com essa mínima noção que ele começou a construir as frações, tudo bem? Ele já pode resolver alguns probleminhas de frações, algumas atividades simples de frações. Por exemplo, eu escrevi aqui, ó, determine quantas unidades são 3/5 de 25 laranjas, por exemplo, tá certo? Então, determine quantas unidades são 3/5 de 25 laranjas, tudo bem? Então, eu peguei aqui uma pinagem, para simbolizar a laranja, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, na verdade 10 é 10, aí aqui mais 3, 4, 7, 10, 5, pronto. Então aqui, tá ok? Aqui está simbolizando, preste bem atenção, aqui está simbolizando 25 laranjas, preste bem atenção, como é que a coisa se dá. Então, minimamente, você já pode fazer alguns tipos de probleminhas, né? Envolvendo esse pequeno esforçozinho que você está trabalhando com as frações, tudo bem? Então aqui tem 25 pinos, né? Que está simbolizando as laranjas, 25 pinos. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero calcular exatamente 3/5 desses 25. Então, a pergunta é, como é que ele faz isso? Né? Ele não precisa saber, né? Ele não precisa ter muito conhecimento, tá? Muito conhecimento relacionado, por exemplo, a parte de divisão, essas coisas, não precisa. Né? Ele precisa saber ler e interpretar, e você é o guia dessa situação. Então, por exemplo, eu já preparei aqui um papelzinho cortado, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse papel, vou pegar a régua, então eu quero calcular 3/5 de quanto? De 25. Então, eu vou buscar aqui a régua que tem 5 pedaços, tá aqui, ó, a régua que tem 5 pedaços, então nós vamos vir aqui, nós vamos vir no inteiro, eu vou partir o meu inteiro em 5 pedaços, preste bem atenção. Eu vou partir o meu inteiro em 5 pedaços, tá certo? Ó, 5 pedaços, tudo bem? Ó, 5 pedaços. E agora, vou trabalhar, né? Vou trabalhar aqui, ó, partir isso aqui em 5, porque você só pode vir para cá a partir do momento que ele entender o que é numerador e o que é denominador, tá certo? Aí você já pode problematizar. E aí, supondo que ele já entendeu o que é numerador e denominador, e aqui ele vai rachurar 5 pedaços. Ó, 5 pedaços. Rachurou. Ou desculpe, 3 pedaços. Rachurou. Pronto. Tá aqui. Então, isso daqui corresponde, esse papel inteiro corresponde exatamente a quem? As 25 laranjas. Tudo bem? Agora eu quero fazer, eu quero pegar 3/5 de 25. Então, começa o processo de divisão. O processo de divisão mesmo. Então, ele começa um treinamento, tá certo? Esse treinamento, ele vai garantir ele fazer coisas grandiosas muito em breve. Muito em breve. Porque tudo que é grande começa pequeno. Então, ele vai treinando e vai fazer muito em breve coisas grandes. Coisas muito grandes mesmo, cara. Entendeu? Não tenha medo de falar com essa criança coisas matematicamente falando interessantes. Ela tem condições mesmo de entender isso e muito mais, tá? E muito mais. Então aqui, ó, tá certo? Olha aqui, beleza. Então o que aconteceu? Eu quero 3/5. Os 3/5 que eu quero estão exatamente aqui. Então essa parte aqui não me interessa. Então eu vou tirar essa parte, ó. Essa parte aqui não me interessa. Essa é a parte que eu preciso. Então aí ele pode fazer isso, contar. Quantos tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então ele pode dizer que 3/5 de 25 é o que ele chama de quanto?
de 15. 15 o quê? Laranja. Então ele pode responder, tá certo? Laranja, está aqui, ó. Tá certo? Então ele pode responder. Tudo bem? Então essa é uma forma dele pensar na atividade. Mas observe bem, se esse menino, preste bem atenção, se esse menino já está trabalhando frações, é porque ele já passou pela adição, já passou pela subtração, já passou pela multiplicação e já passou pela divisão de números naturais. Então a pergunta é a seguinte: como que ele resolve isso de maneira bem acadêmica, de uma maneira escolar, de uma matemática escolar? Essa é a maneira lúdica e já é uma maneira muito interessante, tá certo? Mas como é que você pode ajudar esse menino a fazer a coisa ficar diferente? Observe, eu vou voltar aqui para o lugar, tá ok? Eu vou voltar aqui para o lugar só para você entender a matemática envolvida nessa conta, tá certo? Quero que você entenda a matemática envolvida. Vou botar a linha aqui assim, vou pegar um outro papel, tá? Um outro papelzinho, para nós fazermos a nossa conta. Tá ok? Olhe bem. O exercício dizia o seguinte: eu quero calcular 3/5 de 25 laranjas. Tá ok? 25 laranjas. Tudo bem? Observe. O que aconteceu aqui? Você pegou as 25 e você dividiu por quanto? Por 5. E por que você dividiu por 5? Para você encontrar exatamente quanto que é isso daqui, ó. Esse pedaço aqui corresponde exatamente quem? A 1/5. Então, para que eu possa resolver esse conjunto, resolver isso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quanto que é 1/5 de 25. Eu tenho que descobrir isso. E como é que eu descubro 1/5 de 25? Eu tenho que descobrir quanto é que vale 1/5 aqui, ó. Eu pego simplesmente 25 e divido por quanto? Por 5. Eu faço essa conta. Então, ao dividir 25 por 5, você tem 5 vezes 5 dá 25 e o resto aqui é quanto? 0. Então, 1/5 de 25 é o que você chama de quem? De 5. E justamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu quero saber quanto que é 3/5 de 25. Olhe bem. Como eu já sei que 1/5 é 5, basta eu multiplicar, ó, por 1, 2, 3, que é exatamente essa parte aqui, ó, que me interessa. Tá vendo aqui, ó? É exatamente essa parte aqui que me interessa, ó. Eu tenho 5, 5 e 5. 5 mais 5 mais 5. Ou seja, é 3 vezes quanto? 5. Então, eu tenho quanto? Quanto é 3/5 de 25? É 3 vezes quanto? 5. Que dá exatamente quanto? 15. E aí, é exatamente a solução, né, da atividade em questão. Ou seja, 15 quem? Laranjas. Tudo bem? 15 laranjas. Então, essa é uma atividade que, no meu ponto de vista, tem que ser trabalhada, tá certo? Tem que ser trabalhada e tem que ser, vamos dizer assim, bem explicada, né? Bem explicada para que o aluno possa entender esse processo de construção. Você não vai poder fazer só uma atividade com ele, entendeu? Esse tipo de atividade, tu tem que fazer muitas atividades com ele, até que ele possa entender esse mecanismo. E esse mecanismo é o mecanismo ideal para que ele possa resolver o problema. Veja bem, você não quer um menino que só resolva o problema. Você quer um menino que saiba ler, interpretar e resolver. Esse é o garoto que você precisa, né? Que você precisa. Tudo bem? Então, observe, sem muitos... Eu não tenho nada do outro mundo, um papelzinho, uma régua. Essa régua é top, essa régua é importante. Com essa régua você resolve o problema de todos os meninos no que se diz respeito às frações, né? As frações, tudo bem? Então, essa atividade é uma atividade importante que ela deve ser feita. Use a sua criatividade para poder criar, né? Para poder criar atividades interessantes para os meninos.
Eu acredito que os livros, o próprio exercício do livro pode ser utilizado para você criar atividade, né? Eu vou aqui falar sobre algumas atividades, mas você tem um livre-arbítrio para criar outras, né? A partir desta, criar outra, melhorar o processo. Basicamente é isso. Tudo bem?